E agora, né, Lázaro, voltando para o nosso tema, por mais que essa conversa seja muito boa, né, a subjetividade do tempo, você, né, Lázaro, você dá aula para a turma de pessoas com surdez lá na escola. E para os surdos, né, principalmente, tem que ter essas metodologias, essa questão da prática mesmo, para eles aprenderem, essa questão das imagens, essa questão da prática, porque eles têm, querendo ou não, alguma certa dificuldade. Então eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito. Você está falando do trabalho online? Não, eu tô falando da questão dos surdos, você dá aula para as pessoas com surdez lá na nossa escola. E tem essa questão do uso da prática, das metodologias. Tá, eu nunca tinha tido, né, acesso à linguagem deles. E quando eu recebi o convite da Juliana, eu pensei, eu tava querendo coisa nova, entendeu? Aí, pra mim, nos primeiros dias foi assim, foi muito novo, tudo novo, né, pra mim. Eu nunca me imaginava dando aula para surdos, porque eu nunca fui formado, nunca me formei, nunca fiz curso, nunca fiz nada para lidar com surdos. Isso eu não tive isso na faculdade. Uma coisa que me chamou muita atenção, no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, que eu entrei, cumprimentei os meninos e tal, aí de repente deu um vento na sala e a porta foi bater. Aí um aluno fez assim, entendeu? Fez assim, tapou o ouvido, porque a porta ia bater. Eu não sabia essa questão do barulho que eles escutavam. Aí eu fui, a partir dessas coisas que foram acontecendo, né? Eu fui pensando nas minhas aulas, entendeu? Se ele colocou o dedo, aliás, as mãos no ouvido quando a porta foi bater, então ele escuta algum ruído, né? Aí na minha aula seguinte eu já pensei em alguma coisa que talvez, por exemplo, toques na carteira, porque eu ainda até hoje eu não sei Libras, né? É isso que eu falei lá no início da nossa conversa, da questão da sensibilidade, né? Porque como que você vai dar aula para uma pessoa que tem esse recurso e você, professor, não está vendo? Você tem que ter sensibilidade, você tem que ter humildade e sensibilidade junto para você perceber aquilo ali e ir buscar e estudar sobre, né? Para você trabalhar aquilo lá e ter um outro recurso dentro da sala. Não dá para conversar com Libras, aí tem a intérprete, né? Mas não é a mesma coisa. Eu acho que o professor dos surdos, ele tinha que ser um exímio tradutor, sabe? A gente tinha que conversar, sabe? A escola, o Raul, né? Que é a única escola que eu conheço que está fazendo isso, né? Que desde os primeiros anos agora. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso tinha que fazer parte da vida de qualquer ser humano, seja ouvinte ou não. Esses dias eu fui buscar minha filha na autoescola e eu parei o carro sem ela. Ela veio chegando, nossa pai, tem várias pessoas ali conversando em Libras. Aí eu peguei e falei assim, são meus alunos. Se de cara, são meus alunos. Aí eu virei o carro e passei em frente à autoescola e eram todos os alunos. Era o Daniel, era o Rafa, era o Luciano, era os meninos todos estavam lá. Aí, olha para você ver como que é interessante isso. Aí eu dei um toque na buzina do carro. Aí a minha menina tá assim, ela tem 18,
Né? Olha para você ver, uma pessoa que já viveu 18 anos, ela não... E é uma pessoa atenciosa e tem sensibilidade, e ela não percebe essas coisas, né? Aí eu fui falando, ué, pai, mas ele não escuta, como é que o senhor tá tocando na buzina? Eu falei assim, não, lá, o Daniel escuta um pouco. O outro também escuta alguma coisa, né? A gente tem que ter um pouco de noção do que essas pessoas, como que essas pessoas percebem o mundo, porque eles não são diferentes. Aliás, eles são diferentes da gente, mas a gente tem que ser igual, né, no relacionamento, né? Aí assim, eu acho que foi muito melhor para mim, porque eu fui aprendendo com eles, né? Fui aprendendo com eles. Cada dia que passa eu ia aprendendo alguma coisa. Eu fiz um trabalho com eles num dia, assim, por acaso, eu tava dando aula numa outra turma de ouvintes e estava usando o microfone com a caixinha, né? Sim. Aí eu esqueci ligado e fui para a sala dos surdos. Aí, a hora que eu fui mexer no microfone, deu aquele ruído de microfonia. Aí os alunos escutaram e eles quiseram perceber o som. Aí eu coloquei eles segurando a caixinha e fui fazendo o som. Aí eu fiz samba no microfone, aí ele sentiu, né? No tato ele foi sentindo o samba, o bolero, a guarânia. Então assim, a gente está falando de música aqui também, mas a música, para mim, ela me dá essa outra possibilidade. Ela me ajuda sim, sempre. Seja aluno ouvinte, eu já tive aluno cego. Mas acho que foi só dois. Eu tive aluno cego. Mas o aluno surdo é uma realidade diferente. Mas assim, assim, é uma outra formação. A partir de 2016 eu estou tendo um outro tipo de formação na minha carreira, que é dar aula para surdo, né? Eu desejaria, se eu tivesse lá atrás, né, no início da minha carreira, com certeza eu faria Libra assim para ser totalmente fluente. Muito bom, Lázaro. Vivendo e aprendendo sempre, né? Essa questão dos surdos, do ruído. Só convivendo mesmo que a gente vai aprendendo. A convivência é um maior aprendizado, né? E se você não tiver disponibilidade para ouvir o outro, né? Eu estou falando no sentido amplo da palavra, não simplesmente de escuta, você não vai ser professor. Você tem que, não é estar disponível o tempo todo, é se disponibilizar. Entende o que eu estou dizendo? Não é você estar disponível o tempo todo, senão dessa forma você vai carregar a pessoa nas costas. Não é assim, é você disponibilizar quando da solicitação da sua pessoa no momento. Esse é o papel humildade, né, Lázaro? Esse é o papel do professor, né? Intermediar, não é ficar enchendo o aluno, né? Porque é muito fácil você ocupar o aluno o tempo todo, né? O aluno trabalhar e solicitar você em algum momento, esse é um processo de aprendizagem interessante. Muito interessante.